Pois é, e a economia é sempre um assunto que preocupa os brasileiros. Aqui no país, o governo Lula promete acelerar a apresentação do novo arcabouço fiscal, enquanto luta pela reforma tributária. E a Europa voltou a viver um dia de caos no sistema financeiro. Então, sobre esse cenário, nós vamos conversar a partir de agora com a economista-chefe da Ativa Investimentos, Héctori Sanches, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo. Perfeito. Para começar, pelo menos as informações que chegam da nossa equipe de Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já entregou ao presidente Lula o projeto do novo arcabouço fiscal. Muito em breve, inclusive, antes da viagem do presidente da República à China, a equipe de Fernando Haddad deve fazer uma apresentação para o presidente da República. E o ministro da Fazenda chegou até a falar com jornalistas, dizendo que esse projeto não será um dispositivo nem tão restrito quanto o teto de gastos, nem tão liberal quanto uma simples meta de endividamento. Minha pergunta é a seguinte: quais são os riscos caso o governo decida adotar um dispositivo que seja flexível demais? O risco é exatamente você fazer um contraponto expansionista no momento que o Brasil não está podendo gastar tanto, né? E não por conta de programas sociais, isso já está previsto no LOA, no orçamento de uma maneira geral. Não se trata disso. A gente está falando de uma expansão da capacidade do Estado, do investimento do Estado, da expulsão da iniciativa privada. O Brasil ele está com uma taxa de dívida, a relação dívida-PIB ascendente, e qualquer coisa que não tenha um gatilho que force uma convergência já começa com um passo meio estranho. É menos crível do que, por exemplo, o teto, né? Só para lembrar todo mundo, quando se rompia o teto de gastos, alguns gatilhos eram acionados, não eram permitidos reajustes de salário de servidores, reposição, e aí a gente tinha a convergência dos gastos para baixo do teto. Então, esses gatilhos eram fundamentais. E, fora isso, a flexibilidade no momento que a gente está precisando de uma força, de uma austeridade, pode não ser tão bem aceita. Mas o ministro ele fez uma distinção entre desenho e parâmetros, né? Então, aparentemente, o desenho está sendo muito bem aceito. O que a gente está tentando entender é quais serão os parâmetros, né? Agora, doutor Héctori, o governo federal aposta muito que esse modelo de nova âncora fiscal possa pressionar o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros, que hoje está em 13,75%. É bom a gente lembrar que a própria Comissão de Assuntos Econômicos aprovou um requerimento convite para que Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, preste esclarecimentos ao Congresso Nacional a respeito da condução da política monetária pelo Banco Central, o que leva o Banco Central a manter por tanto tempo essa política de juros. Agora, é possível, dependendo desse modelo que será apresentado de nova âncora fiscal, que isso realmente pressione o Copom? A próxima reunião parece prevista já para a próxima semana, a fazer uma redução antecipada desses juros? Isso é possível? Eu não vou cravar a possibilidade aqui, eu vou expor o quão complexo é essa transmissão, né? O esclarecimento por parte do Roberto Campos é ótimo, né? Então, quanto mais esclarecimento, melhor. Ele vai até lá, explica como funciona a reunião do Comitê de Política Monetária, quais são os parâmetros utilizados. Agora, o arcabouço fiscal, ele vai ter que ser crível, ele vai ter que contaminar as expectativas de inflação, né, de maneira positiva, contaminar para baixo, e depois, aí sim, o Banco Central vai ver o horizonte relevante tendo uma convergência para poder fazer esse processo de afrouxamento monetário. Vale ressaltar, e é muito importante isso, que o momento que a gente vive de expansão fiscal, volta do BNDES, utilização dos bancos públicos, faz com que o juro neutro da economia se eleve. O que eu quero dizer com isso?
a restrição de política monetária, quando a gente pensa 13,75, a gente não pode fazer o diferencial contra o zero. A gente faz o diferencial contra uma taxa de juro chamada neutra, que é onde você não tem nem aceleração nem desaceleração da inflação. E essa taxa de juro neutra está subindo, então o nível de restrição de política monetária que a gente está assistindo, ele está diminuindo sem que a gente veja a Selic cair. Então, repare, é uma situação complexa no qual o governo, o executivo, quer pisar no acelerador, mas a inflação, ela está pedindo, por favor, pise no freio, porque nós estamos vendo os preços subirem de maneira galopante e sistemática. Pois é. Agora, Ettore, falamos taxa de juros, Banco Central, arcabouço fiscal. Como tem visto as discussões em torno das propostas que tratam da reforma tributária? Duas propostas de PEC, duas PECs tramitam no Congresso Federal, inclusive é importante lembrar que muitos apostam que elas serão unificadas, mas há muitas dúvidas, porque alguns setores, por exemplo, o agronegócio, os parlamentares do agro, entendem que pode haver um aumento de carga tributária para esse segmento. Então, muitos apostam que haverá, sim, uma simplificação do sistema tributário, só que alguns segmentos poderão pagar mais impostos. Você vê dessa forma? Esse é um risco? Exatamente, é exatamente isso. Quando o governo, não só o governo do PT, não vou deixar exclusivo a isso, mas quando o Paulo Guedes falava a respeito da neutralidade da política da reforma tributária, estava se referindo em termos de carga tributária, em termos de arrecadação como um todo. Então, o Brasil ali gira ao redor de 30% do PIB de arrecadação. Exatamente. Então, isso ficaria constante. Agora, uma realocação tributária dentre os setores, penalizando menos a produção, mais a renda, é evidente que vai gerar um processo de um setor, ele vai acabar sendo mais tributado para que a renda tenha uma compensação e assim as coisas acabam, infelizmente, penalizando A ou B para que haja uma convergência para a reforma tributária, E é exatamente essa complexidade, É exatamente aí que mora a complexidade de tal reforma. Se ela fosse muito simples, já teria sido feita há muito para trazer produtividade para o Brasil. Entretanto, de fato, ninguém quer ser tributado, Diga-se de passagem, 30% de carga tributária é uma carga elevadíssima. Por isso eu tenho defendido onde passo que a reforma administrativa deveria ter sido feita antes da reforma tributária, para saber o quanto eu vou gastar, para saber o quanto eu preciso arrecadar, Mas as coisas são do jeito que elas são e a gente tem que aceitar a realidade como ela se mostra, É isso, reforma tributária, Banco Central, taxa de juros, novo arcabouço fiscal, assuntos tratados com Ettore Sanches, chefe da Ativa Investimentos, um economista que sempre ajuda a gente aqui na Jovem Pan. Ettore, um grande abraço, boa noite, até a próxima. Boa noite a vocês, até a próxima. Até.